Olá, tudo bem? No episódio de hoje do Papo de Previdência, vamos falar sobre um tema que gera muitas dúvidas: a carência. Afinal, o que significa carência para a Previdência Social? Por que às vezes um benefício é indeferido por falta de carência? E como funcionam as contribuições e a qualidade do segurado nesse processo? A ideia é explicar tudo isso de forma simples, mostrando como a carência impacta diretamente no acesso a benefícios como a aposentadoria e o salário maternidade. Então, se você já teve essa dúvida ou conhece alguém que passou por isso, fica com a gente que o papo vai ser leve e esclarecedor. Está no ar Papo de Previdência, um bate-papo direto sobre tudo que envolve a Previdência Social. Eu sou Lissandra Pires, ao lado de Josmar Cristelo. Olá, Josmar. Explica pra gente o que é essa tal carência. Olá, Lissandra. Que alegria estar com você aqui novamente. Episódio 10, Lissandra, como passou rápido. Temos já vários episódios no Spotify, Apple Podcast, no YouTube. E hoje nosso tema é carência. O que vem a ser isso? Como é que o INSS lida com essa exigência para os benefícios? Lissandra, carência, o conceito é o seguinte: é o número mínimo de contribuições mensais que o segurado precisa ter para acessar alguns benefícios previdenciários. É isso. Sabe o plano de saúde? Você fala muito isso, tem que ter carência. Ou seja, então para você acessar o serviço do plano de saúde, você tem que ter um número mínimo de contribuições naquele plano. É a mesma ideia. Então carência é isso. Dos benefícios previdenciários que exigem carência, podemos citar, por exemplo, o auxílio por incapacidade temporária. Qual é a carência? 12 meses. Ou seja, a pessoa, para ter direito ao antigo auxílio-doença, hoje mudou de nome, hoje é auxílio por incapacidade temporária, para o segurado ter acesso a esse benefício, tem que ter uma carência de quanto tempo? 12 meses. A gente pode diferenciar carência de tempo de contribuição? Podemos. A carência, Alessandra, é o número mínimo de contribuições para acessar aquele benefício. Então, tem benefício que exige e tem benefício que não exige. Já o tempo de contribuição é o tempo que pode ser usado, por exemplo, nas aposentadorias. Então, a pessoa tem ali o tempo de contribuição, que às vezes aquele período conta para carência, mas não conta para tempo. Então, aquele tempo ele pode usar, por exemplo, para somar ao seu tempo para aposentar de forma programada, para aposentar por idade, por exemplo. Então, são aspectos diferentes. Por exemplo, o auxílio por incapacidade temporária são 12 meses. Antigamente existia um benefício que se exigiam 10 meses de contribuição. Eu estou falando de quê? Salário maternidade. Hoje em dia, não há mais carência para maternidade. Nós falamos disso no episódio 2, né? Detalhamos que é uma nova regra que para maternidade não tem mais carência. Antes, exigia-se para 3 seguradas a carência, que eram de 10 meses. Há também benefícios, por exemplo, o auxílio reclusão exige uma carência de 24 meses. E o que mais? Por exemplo, a aposentadoria por incapacidade permanente, carência de 12 meses. Isso quer dizer que apenas o salário maternidade que não há um indeferimento por conta da carência. Há outros também. Por exemplo, Lissandra, a pensão por morte. A pensão por morte não exige carência. Muito se confunde aquela exigência que também comentamos em episódios anteriores de 18 contribuições para dependente como cônjuge, companheira ou companheiro. Essa exigência de 18 meses, Lissandra, não é carência. Porque a carência para pensão é isenta, não se exige carência para pensão. Para que a dependente, como cônjuge, companheiro, companheira, ter um benefício maior do que 4 meses, é exigido que aquele falecido tenha contribuído por pelo menos 18 meses, mas não é carência. Então, assim, em termos de benefícios que exigem carência, a gente pode citar maternidade não mais, auxílio por incapacidade temporária, auxílio reclusão, a aposentadoria por incapacidade permanente
e são esses que exigem carência. No caso do benefício por incapacidade temporária, passou pela perícia médica, constatou que há uma incapacidade para o trabalho, mas o benefício pode ser indeferido por conta da carência? É uma dúvida muito comum. Por quê? Porque existe, por exemplo, no auxílio por incapacidade temporária, a análise que é feita pelo médico e a análise que é feita pelo administrativo. Pelo médico, se avalia o quê? A incapacidade. Então, o segurado ele vai reunir laudos médicos, ele vai reunir exames médicos, tudo que for de histórico que relata a sua saúde, ele vai levar para o médico. Esse médico vai avaliar tão somente a parte médica, vai avaliar os exames, tudo que o segurado apresenta. Nessa análise médica, Alessandra, o médico define uma data, que é a data de início da incapacidade. Essa data vai ser usada para avaliar o benefício administrativamente. Vamos trazer alguns convidados para citar aqui como exemplo? Vamos lá. Podemos? Então, a gente tem aqui um convidado. Quem é que vai ser esse aqui, Alessandra? Esse vai ser o Murilo. Esse vai ser o Murilo. O Murilo, Alessandra, ele é um segurado empregado que trabalha desde 2020. É empregado, primeiro emprego, trabalha desde 2020. E aí, o Murilo, ele sofre algum tipo de problema de saúde, alguma incapacidade. Por exemplo, um bico de papagaio. Tá ele incapacitado, não consegue trabalhar por conta dessa incapacidade. E é uma capacidade temporária. E aí, ele vai lá na Previdência, faz a perícia e o médico diz assim, ó, sim, você tem direito. Tá incapaz. Uhum. Definiu a data de incapacidade. Como ele trabalha desde 2020, esse benefício certamente vai ser concedido. Agora vamos para outro cenário. Vamos imaginar que o Murilo tenha ingressado na Previdência em 2025. E aí, em 2025, quando? Vamos colocar aqui, ó, no dia 1º de janeiro de 25. Agora, em setembro, ele tem algum problema de saúde. Aí ele trabalha em empresa, a empresa o afasta por 15 dias e o encaminha para o INSS. Uhum. A partir de quando? Do 16º dia da incapacidade. Aí o Murilo, ele vai lá no INSS, é avaliado pela perícia médica. O médico avalia, pega todos os laudos médicos, exames e tudo mais, e fala assim, ó, no sistema, Murilo está incapaz, e a incapacidade foi em setembro de 2025. Aí fala assim, Murilo, aguarde o resultado que vai chegar na sua casa. E aí, Alessandra, o Murilo, no dia seguinte, se depara com a notícia. Seu benefício foi indeferido. Aí ele fala assim, ué, mas eu estou incapaz, eu estou doente. Como é que esse médico nega o benefício? E aí, esse ponto é que tem que ficar claro. Porque, às vezes, a perícia médica reconheceu que tem incapacidade, mas a pessoa não tem o quê? Carência. Nesse caso que eu falei, a pessoa ela começou a trabalhar no primeiro emprego dela em 2025. Janeiro até agora, se nós estamos em setembro, vai dar quantos meses? 9 meses. Ou seja, não tem carência ainda. Embora o médico tenha reconhecido, de fato, tem capacidade? Tem. Mas administrativamente o benefício não tem como ser concedido. Por qual motivo? Falta de período de carência. Mas tem algumas doenças que isentam, não é? Tem algumas doenças que isentam. Está previsto, Alessandra, lá no artigo 151 da Lei 8.213, uma série de doenças que isentam de carência. Eu vou citar algumas. Cardiopatia grave, neoplasia maligna, HIV, tuberculose ativa, enfim. Então, lá no artigo 151, tem uma série de doenças que a pessoa, se for acometida, a carência é dispensada. São só essas? Não. Há também alguns episódios que dispensam carência. Por exemplo, acidente. A pessoa sofreu um acidente, como é um aspecto que não está previsto, programado, a pessoa, se sofreu um acidente, a carência é dispensada. Aí você pode perguntar, Josmar, mas tem que ser acidente de trabalho? Não. Acidente de qualquer natureza. A pessoa, final de semana, foi jogar bola, quebrou a perna. É acidente? É acidente. É de trabalho? Não é de trabalho. Embora seja um acidente que não tem relação com o trabalho, a carência é dispensada. Então veja que
Para os benefícios por incapacidade, temporária ou permanente, a carência, como regra, é exigida de quanto tempo? 12 meses, mas há hipóteses que essa carência ela pode ser dispensada, do artigo lá 151, e também se for acidente de qualquer natureza. Agora, para o trabalhador, ele precisa pagar a primeira contribuição em dia. As outras contribuições ele pode atrasar? Depende. Se você está falando, então, Lissandra, do contribuinte individual e do segurado facultativo, porque são dois segurados que pagam a sua contribuição por conta própria. E aí, esse contribuinte individual, ele pode pagar a contribuição em atraso desde que a primeira tenha sido em dia e não tenha havido a perda da qualidade de segurado. Agora, com esse termo aí, dá para a gente explicar um pouco melhor? Qualidade de segurado? Sim. Dá, porque se confunde muito, Alessandra. É carência, qualidade de segurado e período de graça. O que vem a ser isso? Eu acho, Alessandra, que cabe um episódio específico para a gente falar só sobre qualidade de segurado. Mas assim, qual é a diferença? A qualidade de segurado, bem pontualmente. A carência, nós já entendemos que é o número mínimo de contribuições para acessar o benefício previdenciário. A qualidade de segurado é uma condição, uma relação que se adquire quando se está trabalhando, está contribuindo. Então, aquela pessoa, aqui o Murilo, por exemplo, ele foi admitido, nesse segundo cenário, em janeiro de 2025. A partir do momento que ele foi admitido, ele adquiriu o quê? Qualidade de segurado. Então, veja que a qualidade de segurado é uma condição que relaciona um trabalhador, no caso aqui é o Murilo, relaciona o Murilo com a Previdência Social. A carência é diferente. A carência é o número mínimo de contribuições mensais para acessar alguns benefícios previdenciários. Agora, Josmar, quando o trabalhador ele já contribui para a Previdência Social, ele está muito tempo desempregado e ele volta a contribuir para o INSS, ele também precisa cumprir esse tempo de carência? Como é que acontece essa contagem? Como é que ele pode observar quanto tempo, né, que ele precisa contribuir para voltar a ter a carência exigida para um benefício? Excelente, porque aí você traz um aspecto, Alessandro, que envolve carência e qualidade de segurado. Então, foi importante você ter trazido isso, porque, entendido já o que é carência e qualidade de segurado, vamos aproveitar aqui o Murilo para trazer alguns cenários. Vamos imaginar que o Murilo tenha contribuído para a Previdência durante 2 anos. Vamos colocar que ele contribuiu em 2010, janeiro de 2010, até dezembro de 2011. Ok, ele foi empregado, ele foi trabalhador, contribuiu para a Previdência. E aí, ele ficou um tempo sem contribuir. Agora, em 2025, ele é admitido em uma outra empresa. Vamos colocar aqui, ó, 1º de janeiro de 25. Aí você me pergunta, Josmar, o Murilo agora, ele reingressou no regime. Ele tem que ter de novo 12 meses para ter acesso ao auxílio por incapacidade temporária? Lissandra, esse caso que eu trouxe agora é um caso de reingresso. Como assim? A pessoa já foi segurada, contribuiu um período e perdeu qualidade de segurado. Se perdeu qualidade de segurado, perdeu-se o vínculo com a Previdência. Não se perdeu o que contribuiu. O que contribuiu está no sistema, é garantido, conta com o tempo. Mas o vínculo com a Previdência foi perdido, porque ele parou de contribuir, está sem contribuir desde quando? Desde 2011. Aí, agora, em 2025, ele voltou a contribuir. Nesse caso, é um caso de quê? Reingresso. Reingresso aonde? No RGPS. Então, ele era segurado, reingressou ao regime. Lissandra, nos casos de reingresso, para efeito de carência, o trabalhador tem que ter a metade da carência. Como assim? Esse caso do Murilo é um caso de reingresso? É reingresso. Por quê? Ele trabalhou no passado, perdeu qualidade de segurado e voltou a contribuir. É reingresso. Identificado que é um caso de reingresso, para efeito de carência, qual é a carência que é exigida? É a metade. Então, esse caso do Murilo, ele vai cumprir a carência, por exemplo, auxílio por incapacidade temporária, depois de quanto tempo? 6 meses. Porque é metade, 12 meses.
Então, a partir de junho de 2025, ele já alcançou a carência. Será que sempre são 6 meses? Aí, 6 meses, Alessandra, é o mínimo, tá? Por quê? 6 meses somadas às contribuições anteriores, tem que dar quanto? Tem que dar 12. Vamos imaginar que o Murilo, lá no passado, tenha contribuído só um mês, ok? Só para fechar esse ponto e ficar claro o aspecto e a relação que existe entre carência e qualidade segurada. Vamos imaginar que o Murilo, lá no passado, contribuiu só um mês, janeiro de 2010. Aí, agora em 2025, ele volta a contribuir. E aí eu te pergunto, Alessandra, será que esse caso aqui é um caso de reingresso? Ou seja, contribuiu lá no passado só um mês. Ficou um tempão sem contribuir. Agora voltou a contribuir. Você acha que esse caso é caso de reingresso? Eu acredito que não. Acredito que não? Pois é, mas é. Também? Por quê? Porque reingresso, qualquer condição, Alessandra, que tinha qualidade segurada e perdeu-se, independente do tempo. É por isso que não pode ser confundido o conceito de carência com qualidade segurado. Porque qualidade segurado não é tempo mínimo. Um mês trabalhou, tem qualidade segurado. Essa qualidade foi perdida. Então, qualquer cenário que a pessoa tinha no passado, qualidade, e perdeu-se e voltou a ter agora qualidade, é um caso de reingresso. Aí você pode perguntar assim, Josmar, então quer dizer que nesse caso agora, né, trabalhou no passado um mês e agora voltou, 6 meses vão ser suficientes? Não. Por quê? Porque 6 meses vai somar as contribuições anteriores e tem que fechar quanto? 12, para auxílio por incapacidade temporária. Nesse caso, 6 meses mais 1 dá quanto? 7. 7 meses é suficiente para carência de auxílio por incapacidade temporária? Não. Não é. Então, esse caso do reingresso, Lissandra, a pessoa vai ter que ter pelo menos, quantos meses para ter direito ao auxílio por incapacidade temporária? 11 meses. Agora, uma curiosidade. Você é um estudioso da área de investimentos. Como que o cidadão pode evitar que aconteça esse tipo de problema? É planejamento. Primeiro, ouvir o papo de previdência, porque ouvir o papo de previdência, a pessoa se atualiza, a pessoa sabe dos seus direitos. Eu estou aqui como professor, então o que eu faço em sala de aula, a leitura da legislação que eu faço em sala de aula, eu venho aqui para o papo de previdência e compartilhar esse conhecimento, esse papo com você. Então, a pessoa, para evitar esse tipo de situação, porque isso aqui, Lissandra, nada mais é que um planejamento. A pessoa se planeja, né, de forma previdenciária. E, para isso, é importante saber os seus direitos, é importante saber o que a legislação define. Então, assim, isso geralmente acontece quando a pessoa contribui por conta própria. Então, às vezes, é muito comum também acontecer a situação da pessoa estar desempregada, trabalhou por tempo, aí foi demitida. Aí ela quer contribuir para a Previdência, ela tem que saber como ela pode contribuir. Ela pode, por exemplo, contribuir como segurada contribuinte individual, facultativa, tem várias formas dela contribuir. E aí, sabendo de tudo isso, é um tipo de planejamento que ela vai ter uma visão do que ela pode contribuir, do tempo que ela pode ficar sem contribuir, se perdeu qualidade segurada ou não perdeu, enfim. No caso do microempreendedor individual, né, do MEI, ele também tem que seguir essas regras? Sem dúvida. O MEI também tem que seguir essas regras. Por quê, Alessandra? Porque o MEI é um tipo de contribuinte individual. Então, na Previdência, ele é classificado como segurado. O MEI é um empresário. Ele tem uma empresa, existe um CNPJ, mas do lado da Previdência, ele é reconhecido como segurado contribuinte individual. E esse segurado também ele tem que fazer as suas contribuições. E se ele parar de contribuir, ele pode perder qualidade de segurado, ele pode não comprovar a carência e não ter direito a benefícios previdenciários. Então, sem dúvida, o MEI também entra nessas regras aqui, ó, de qualidade de segurado. Então não adianta uma mãezinha empresária resolver pagar o INSS, começando com a primeira em dia, pagando essas 12 prestações essas 12 contribuições, porque ele não vai conseguir o benefício. Você fala sobre maternidade ou auxílio por incapacidade temporária?
Se for maternidade, ela já tem direito. Se for maternidade, já tem Mudou a lei direito. agora. Mudou a lei, exatamente. Então, se for a mãezinha, maternidade, não tem mais carência. Antes, é porque é muito recente, né, Alessandra? Mudou agora, mudou recentemente. Antes, tinha uma carência de 10 meses. A mãezinha que está no 8º mês de gravidez e quiser acessar o benefício, ela pode contribuir antes do parto e vai ter direito. Agora, e se for uma pessoa que estiver, por exemplo, com algum tipo de incapacidade? Ela pode pagar antes descobrir a incapacidade de pagar para ter direito? Não. Não vai adiantar. Não vai adiantar. Por quê? A incapacidade, a contribuição, ela vai ser posterior à incapacidade. Quando o médico perito for avaliar aquela pessoa, o médico perito vai definir a data da incapacidade. E se essa incapacidade for anterior ao início do ingresso, esse benefício ele pode ser indeferido. Tem mais algum caso importante que a gente pode usar essa família que você trouxe para servir como exemplo? São muitos. Aqui nós tivemos quem? Foi o Murilo? Murilo. Foi o Murilo. São muitos casos, Alessandra. Então, assim, a gente falou já de carência, falamos já de qualidade segurado, falamos de período de graça. A gente pode falar, Alessandra, sobre os motivos do indeferimento do auxílio por incapacidade temporária. É um ponto interessante. Uhum. Por quê? Porque o auxílio por incapacidade temporária pode ser indeferido por vários motivos. Eu vou citar pelo menos 4. Quais são? O primeiro, já comentamos, a perícia não reconhece a incapacidade. Então a pessoa foi lá, fez a perícia, o médico falou assim, ó, não está incapaz. Você está doente, mas não está incapaz para o trabalho. Pode ser uma situação, não está incapaz. Ok, negou. O outro motivo, também já comentamos, que foi o quê? A falta de carência. Então a pessoa está doente, está incapaz, mas não tem carência ainda. Então é o segundo motivo. Outro motivo, Lissandra, é a falta de qualidade segurado. Porque imagina, esse Murilo aqui, ó, ele contribuiu lá no passado. Vamos imaginar, lá em 2010. Parou de contribuir, contribuiu para a Previdência durante 5 anos, de 2010 a 2015. Aí, Lissandra, agora em 2025, ele sofre um acidente. Aí pensa assim, eu vou requerer o benefício por incapacidade temporária. A primeira pergunta que eu faço, que eu levanto aqui para o nosso bate-papo, será que o Murilo ele pode marcar a perícia no INSS? O que você acha? Pode tentar, né? Pode tentar. Então, assim, o direito, ele não pode ser cerceado. Uhum. Então, embora ele tenha contribuído só até 2015, ele pode marcar a perícia. Não há nenhum impedimento. Então, ele pode ligar para 135 para marcar a perícia. Ele pode baixar o aplicativo do celular Meu INSS e marcar a perícia. Não tem nenhum tipo de impedimento. Aí, se for uma perícia presencial, o Murilo vai lá e comparece na perícia. O médico avalia, de fato, você quebrou a perna, você está incapaz. De fato, na perícia médica foi o quê? Positivo. Aguarda o resultado que vai ser encaminhado amanhã. E aí, no dia seguinte, o Murilo, ele se depara com a notícia. Seu benefício foi indeferido. Qual motivo? Falta de qualidade segurado. Ou seja, ele contribuiu só 5 anos, lá de 2010 a 2015. Quando ele sofreu o acidente, ele não tinha mais qualidade segurado. E, portanto, ele não tem como acessar o benefício, não por causa da perícia, mas porque não tem mais qualidade segurada. E, por fim, Lissandra, o último motivo é quando a incapacidade está anterior ao ingresso no RGPS. Vamos aproveitar ainda o caso do Murilo. O Murilo, ele tem algum tipo de incapacidade. Vamos imaginar que ele tenha, algum problema no joelho. E aí, esse problema no joelho começou em 2023. Agora, em 2025, ele resolve contribuir para a Previdência. Para quê? Para tentar uma incapacidade por conta desse problema no joelho. Ele pode marcar perícia? Pode. O médico vai avaliar? Vai. Quando é que o médico vai definir essa incapacidade? Lá em 2023. Lá em 2023, ele estava ingresso no regime? Não, ele só ingressou quando? Em 2025. E aí vai ter esse quarto motivo, que é a incapacidade
ela é anterior ao ingresso no regime. Então veja, Lissandra, que esse benefício por incapacidade temporária, ele pode ser indeferido por vários motivos. A carência é motivo, qualidade de segurado, a incapacidade anterior ao ingresso, enfim, né, são esses 4 motivos que o benefício pode ser indeferido. Então a mensagem que fica é: cada contribuição conta e as pessoas devem estar atentas a esses detalhes para evitar surpresas quando for requerer um benefício junto ao INSS. Sem dúvida nenhuma, cada contribuição conta, né? E as contribuições no passado não são perdidas. Só que se ficar um tempo sem contribuir, se perde o quê? A qualidade de segurado. A qualidade de segurado é um vínculo do trabalhador com a Previdência Social. Então, se ficou muito tempo sem contribuir, aquelas contribuições se perdem? Não. Mas o vínculo com a Previdência pode se perder, que é a qualidade de segurado. Eu acho, Lissandra, que no próximo episódio a gente pode falar sobre período de graça, que são vários, né? Vários períodos, e para isso ficar claro, para te fechar. Porque a gente falou hoje sobre carência, falamos hoje sobre qualidade de segurado, período de graça. Para fechar, a gente pode detalhar esse período de graça, que são vários. A gente não detalhou ainda, mas podemos detalhar, de repente, quem sabe, no próximo episódio. Obrigada, Josmar. E assim chega ao fim mais um Papo de Previdência. Obrigada por sua companhia e até o próximo episódio. Você ouviu Papo de Previdência. Até a próxima.